Bem-vindos ao Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste primeiro episódio falamos de esclerose múltipla. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a esclerose múltipla afeta cerca de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo e estima-se que em Portugal existam cerca de 8 mil casos diagnosticados. Trata-se de uma doença neurológica que atinge o sistema nervoso central, que é mais comum no jovem adulto, com o dobro da frequência no género feminino. A maioria dos casos é diagnosticada entre os 20 e os 50 anos, mas pode afetar pessoas com idades entre os 2 e os 75 anos. Embora não seja fatal, é muito incapacitante, influenciando de modo muito significativo todos os aspectos da vida de quem vive com esclerose múltipla. A nossa primeira convidada é Margarida Navalhinhas. A Margarida foi diagnosticada com esclerose múltipla aos 15 anos de idade, hoje com 32, conta-nos como é viver com esta doença. A Margarida é natural de Évora, no Alentejo, e é representante portuguesa da Plataforma Europeia de Jovens de Esclerose Múltipla e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Seja muito bem-vinda, Margarida. Obrigada, Isabel, obrigada por esta oportunidade. Estou aqui com um triplo papel, ser representante europeia de jovens com esclerose múltipla na Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, ser vice-presidente da SPEM, voluntária da SPEM e doente também de esclerose múltipla. Muito bem, muito bem-vinda. A Margarida foi diagnosticada com 15 anos e gostaríamos de saber, conte-nos por favor, como é que foi receber este diagnóstico? Teve imediatamente noção, consciência do impacto da doença? Este diagnóstico, como diz, foi feito aos 15 anos. Eu vou fazer aqui uma breve contextualização. Eu tive uma perda de sensibilidade nas mãos. Eu deixei de conseguir escrever, de conseguir abotoar botões, tinha 15 anos, lembro-me que estava muito calor em Évora, era agosto, estávamos de férias e os meus pais acharam aquilo muito estranho. Eu também tinha fortes dor de cabeça e dores no pescoço. Os meus pais acharam aquilo muito estranho, contactaram o pediatra e o pediatra contactou o neurologista porque achou logo que era caso para neurologia. A partir daí comecei a fazer exames de diagnóstico, fiz a ressonância e o neurologista o que nos disse foi que seria quase certeza esclerose múltipla. Isto é o que me passam os meus pais, mas na realidade, falando aqui de mim propriamente, eu não tive essa noção que era logo esclerose múltipla, achei que tinha alguma coisa, mas não me lembro de ouvir esta palavra e lembro-me sim, e isto é real, que o médico de Évora tinha um contacto com o médico de Sevilha, com um especialista de esclerose múltipla em Sevilha. E como eu ia de férias para lá, e isto foi um golpe de sorte, não foi nada combinado, foi dito que então seria uma boa oportunidade de ir lá à unidade de esclerose múltipla e de ver qual era a opinião. E a opinião daquele médico, depois de fazer uma punção e de ver os exames complementares de diagnóstico, a opinião foi que realmente eu tinha um síndrome neurológico isolado. Seria alguma coisa que aconteceu no sistema nervoso central, mas poderia não despoltar em esclerose múltipla ou poderia despoltar. Pronto, então eu saí de Sevilha com esta ideia, que tinha alguma coisa, que tinha de fazer vigilância. Fui sempre acompanhada por a neurologia de Évora e pela neurologia de Sevilha, tinha um contacto próximo com o médico de Sevilha, ia lá de 6 a 6 meses. E pronto, e fui sempre a ser seguida lá. Dos 15 até aos 18, não tive nenhuma manifestação. Aos 18 anos, é verdade de referir que eu não fiz medicação, dos 15 aos 18. E aos 18 anos eu tive o síndrome de Guilhermite, ou seja, quando baixava a cabeça sentia formigueiro nas costas e o médico de Sevilha, o qual foi contactado logo, estava na escola, lembro-me de contactar e dele-me dizer, pronto, então é esclerose múltipla, vais ter que ir à neurologia daí de Évora, por ser mais próximo, e vais começar a fazer medicação. E pronto, a partir daí foi escalando a partir do mais básico da medicação, injetável até comprimidos e etc. Então foram 3 anos até ao diagnóstico de esclerose múltipla. Aos 18 anos é que teve a confirmação que tinha de facto esclerose múltipla. Sim, exatamente. Apesar de haver uma suspeita entre os 15 e os 18, nunca fui procurar, nunca tive propriamente a noção, também não tive propriamente receio nem medo por ser algo diferente. Não, porque sempre senti este acompanhamento, esta monitorização
comunicação e esta ligação entre os médicos. Muito bem, eu queria voltar a esse tema, do acompanhamento médico, porque estando em Évora e afastado das grandes zonas metropolitanas, como é que se vive afastada de uma grande cidade como Lisboa, Porto ou Coimbra? Como é que é este acompanhamento regular feito por um médico da especialidade? Conte-nos um bocadinho como é que isto funciona, Margarida. Na realidade, eu sentia muito apoio da enfermagem que contactava com o médico. Portanto, qualquer sintoma que eu tivesse, eu podia contactar a enfermeira e reportar, porque havia muitas dúvidas iniciais sobre se isto seria ou não surto, se isto é ou não sintoma da doença, até pode nem ser. Eu lembro-me que havia muitas dúvidas e que havia muita proximidade, muito acompanhamento, até de Évora e também de Sevilha. Eu sentia que estas duas regiões estavam interligadas e, no meu caso, isto foi essencial para crescer com a esclerose múltipla. Eu sinto que fui crescendo e continuo a crescer, mas isso obviamente fez parte do meu percurso, não só também a fé que sempre tive e que não me vejo sem ela, mas tudo isto despoltou em não me assustar, não me revoltar e sentir-me acompanhada. Relativamente a Évora em particular, na altura que eu tive o diagnóstico, eu sentia realmente que havia uma espécie de cuidados integrados, mesmo que não formalmente, porque havia a possibilidade de... Eu tinha um neurologista, e é um neurologista geral, claro, não é especialista em esclerose múltipla, mas havia a neuropsicóloga, havia a neurooftalmologia, ainda sou seguida lá, e havia então esta interligação que se fazia por meio da enfermeira. Ainda se faz, mas é diferente a nível de acesso à medicação. Quem é seguido em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, é diferente. Quem é seguido por um especialista em esclerose múltipla é diferente do neurologista geral. O acesso às consultas, a monitorização, a proximidade com o médico e o acesso a novas medicações. Então, mas desloca-se com frequência a Lisboa para ser acompanhada pelo médico e para ser tratada? Eu, neste momento, desde 2019, que eu achei que precisava de outra opinião, também já tinha conhecimento da SPEM e comecei a ter mais ligação com a SPEM, foi também a partir daí, com uma associação de doentes, foi a partir daí que tudo começou e pronto, tive acesso a outra opinião e comecei a ser seguida em Lisboa no Hospital dos Capuchos, que atualmente já tem o CRI da esclerose múltipla, portanto os serviços mais de responsabilidade integrada, mais focalizados e um especialista em esclerose múltipla. E aí senti quase como um regressar aos tempos de Sevilha e eu acho que é esse o futuro da intervenção em esclerose múltipla. Sim, tenho de fazer quilómetros de Évora a Lisboa, é de 6 em 6 meses o meu tratamento, outras pessoas terão de fazer mensalmente, mas eu sinto uma grande proximidade com o médico, com a equipa de enfermagem e eu sei que qualquer coisa que eu tenha posso contactar e vou ser atendida, portanto não me sinto desprotegida por estar em Évora e pelo médico estar em Lisboa. Às vezes até sentimos uma maior proximidade assim. Muito bem, Margarida, eu vejo que tem muita qualidade de vida. Como é que a doença afeta a sua rotina diária? A doença foi afetando a rotina diária. Isto também foi um caminho, porque inicialmente dos 15 aos 18 obviamente fiz a minha vida normal, a partir dos 18 andava sempre com a caixinha das injeções atrás, para todas as viagens que fazia e ainda não sentia propriamente a necessidade de adaptar a rotina, mas a partir dos 20 e poucos, em que tive outros sintomas como desequilíbrios, tonturas, falta de força, dores, aí senti a necessidade, eu tinha de adaptar e tinha de conhecer mais para poder adaptar e a adaptação é diária. E o que eu senti foi, hoje estou assim, amanhã não sei, mas vou precaver-me. Então comecei a treinar com uma PT e isto eu acho que é essencial porque o treino, a mim, no meu caso particular, diminuiu quase totalmente as dores. Eu tinha muitas dores no braço esquerdo, ninguém conseguia identificar qual era o problema, não era um problema do braço, fiz N exames e depois comecei a treinar e foi passando. E atualmente eu não tenho quase dores, esse sintoma para mim está quase oculto. E quando tenho, sei que preciso de reforçar, o treino é adaptado, é uma PT especializada em esclerose múltipla, já fiz mestrado na área, acho que temos vindo a caminhar as duas
e cada dia é um dia e temos muito feedback. Outra questão que também que introduzi é a psicoterapia, que eu acho que é muito importante porque os sintomas são muito diferentes, nós temos de adaptar a nossa vida, portanto podemos ter um sonho de ir fazer uma carreira internacional, etc. E as coisas podem não ser bem assim. O meu caminho também era pensado de uma determinada maneira, tive de adaptar. Eu acho que é a visão de que temos de adaptar, não vale a pena revoltar. Isto é constante. Portanto, sim, o apoio da SPEM também a partir de 2018, 2019 foi essencial para mim. Eu acho que uma associação de doentes onde estamos a falar a mesma língua, onde nos entendem, é essencial, até porque as pessoas que lá estão possivelmente saberão igualmente ou mais que nós e poderão ajudar-nos nos vários caminhos. Portanto, procurar pessoas e procurar alternativas que nos possam, de facto, contribuir para melhorar a nossa qualidade de vida. Acho que, sem dúvida, é uma boa recomendação e sugestão. Eu gostava, Margarida, de explorar aqui um bocadinho a sua participação europeia na plataforma de jovens e perceber que tipo de projetos é que são desenvolvidos na Europa e que podem, de facto, ser trabalhados e projetados aqui em Portugal e implementados aqui em Portugal no que respeita a este acompanhamento e à melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem com esclerose múltipla. O que é que se faz na Europa que pode ser trazido para Portugal? Ok, eu ainda estou muito numa fase de aprendizagem da Europa, porque eu fui a Madrid o ano passado à conferência anual da Plataforma Europeia de Esclerose Múltipla, onde fui eleita representante dos jovens com esclerose múltipla. Portanto, agora durante 4 anos serei eu a representante europeia. Eu já tinha exploro na SPEM e continuo com ele dos jovens com esclerose múltipla a nível nacional. E o que se nota muito a nível da Europa, eu estou muito agradecida por este cargo e também muito surpresa porque é um cargo que nos dá outra visão. Temos outra experiência, temos também a capacidade de poder fazer parcerias e nós com Espanha é muito importante, nós com outros países, a nossa realidade acaba por passar a ser conhecida também e principalmente a nível dos jovens é muito importante porque noto que aqui em Portugal ainda temos muita questão do estigma, a questão da dificuldade na entrada no mercado de trabalho por ter uma deficiência, a questão do atestado médico de incapacidade multiusos também ainda é muito desconhecido e nós, a Associação de Doentes, temos um grande papel em poder participar na literacia destas pessoas que estão agora a começar com a esclerose múltipla e mostrar-lhes que a vida talvez não vá ser igual, logicamente não será, mas pode não ser pior. Eu acho que é isso que temos a possibilidade. A nível de projetos na Europa, o que tenho visto que se tem muito feito e tenho participado são encontros de jovens em países-chave. Por exemplo, agora o próximo congresso vai ser em maio na Finlândia e aí vamos juntar com a Associação de Esclerose Múltipla de lá os jovens com esta patologia e será muito interessante ver outras realidades, é sempre essa ótica, sendo que já houve encontros de jovens somente para festivais, para confraternização, para troca de partilhas, mas por exemplo este agora na Finlândia vai ser sobre temas-chave, como o emprego, como a saúde mental, como a gravidez, temas da vida diária que agora têm que ser alterados. De capacitação dos jovens que vivem com a esclerose múltipla é de facto fundamental. Eu gostava de voltar a esse tema da literacia, Margarida, que foi aí mencionado e de facto em Portugal existe informação suficiente sobre a doença e sobre os sintomas. Que tipo de mecanismos de apoio é que Portugal pode desenvolver, dinamizar para apoiar pessoas que vivem com esta doença? O que é que falta? O que é que faz falta em Portugal e quem é que deve fazer este trabalho? Eu acho que já evoluímos bastante. Desde a época em que eu tive o diagnóstico, eu noto que evoluímos. Contudo, sinto também que são as associações doentes que têm este poder de literacia, de capacitar, que tem este poder, sim, eu acho que sim, mas acho que também esta relação com a indústria farmacêutica pode ser muito boa nesse sentido. Acho que ainda, como eu tinha dito, na área da saúde mental, da gravidez,
da capacitação das pessoas para adaptação constante e se calhar agora com o Covid até percebemos que nós somos muito pouco e se calhar vamos ter que adaptar a nossa vida sempre. E acho que isso foi uma aprendizagem, para mim, já tinha, não foi propriamente nova, mas senti que para outras pessoas foi complicado ter esta instabilidade agora na vida, não é? É isso que nós sentimos, os doentes com esclerose múltipla. Por isso, acho que sim, acho que temas como o atestado de multiusos, o acesso ao emprego, o acesso a melhor cuidados de saúde, saber que a medicação, sim, vai ter efeitos, pode ter efeitos adversos, mas é o melhor caminho, porque também temos a questão da vitamina D. E acho que é bom fazer aqui esta distinção e poder falar sobre isso principalmente com os jovens. A questão da capacitação, mostrar que noutros países, o que é que se faz noutros países e qual é a forma e que nós precisamos nos juntar. Apesar de ser difícil, eu também tive esse caminho, eu sei que cada um tem o seu tempo, mas mostrar esta importância também vale a pena. Muito obrigada, Margarida, por esta partilha da sua história, pelas experiências e por toda esta aprendizagem que seguramente será um exemplo e uma referência para muitos jovens que também vivem com esclerose múltipla no nosso país. Todas as vidas têm uma história. Esta é a história de Margarida Navalhinhas, que vive há 17 anos com esclerose múltipla. E este é o novo podcast Vidas, que ao longo do ano vai apresentar diferentes histórias de pessoas que vivem com doenças, do diagnóstico ao tratamento, da adaptação à doença, ao seu cotidiano e à gestão de emoções, para todos aqueles que nos cheguem possam ouvir e refletir acerca dos desafios associados a estas experiências. São partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. O podcast Vidas ficará disponível no canal YouTube da Sanofi, na plataforma Spotify e no canal iTunes. Até ao próximo episódio. Muito obrigada.